Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso projeto Aprenda em 30 Minutos aqui do Aprovação PGE. Comigo, Gustavo Faria, tratando do direito processual civil como de costume. Não deixe de curtir nosso vídeo, compartilhar, nos ajudar a impulsionar esse projeto tão bacana do APGE que dissemina aí conhecimento de forma gratuita aqui pelo YouTube. No nosso vídeo de hoje, vocês já viram aí, nós vamos tratar do tema da modificação de competência, o tema que envolve conexão e continência. Esse tema sempre tão importante, muitas vezes confundido na prática. Então, a gente vai fazer uma abordagem aqui de forma mais completa possível para que a gente possa esclarecer os pontos acerca desse assunto. De forma geral, quando a gente fala de conexão e continência, a gente está falando de um vínculo existente entre duas ou mais causas, vínculo esse que decorre de uma identidade parcial dos elementos dessas ações. Lembrando que os elementos da ação são partes, causa de pedir e pedido. Então, em certas situações, quando entre duas ou mais ações houver uma identidade de alguns desses elementos, isso levará, como regra, a uma hipótese de modificação de competência, a uma reunião de ações para que elas possam ser decididas conjuntamente, evitando-se assim risco de decisões conflitantes, risco de decisões contraditórias. Mas vamos tratar agora em detalhes sobre cada uma dessas hipóteses. Começando aqui, tratando da nossa conexão, a conexão que está nos artigos 55 e seguintes, e começa o código com o conceito de conexão. A conexão entre duas ou mais ações ocorrendo quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Esse já é um primeiro cuidado que você tem que ter. Mesmo que de início a parte não entenda o que isso significa, ela precisa tomar cuidado apenas com a questão semântica. Veja, quais elementos da ação eles são citados aqui no conceito da conexão? Identidade de pedido ou causa de pedir. Então não tem partes aqui, assim como não é ou causa de pedir. Então a coisa mais comum é vermos em prova, dizendo que a conexão exige identidade de partes ou causa de pedir. Partes, não. Ou colocar que a conexão exige identidade de pedido e causa de pedir, e não, ou. Veja, é clássico, né? Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou as partes. Não, né? Então, cuidado de início com esse conceito. Agora vamos entendê-lo melhor. Percebemos então que a conexão, ela primeiramente pode se dar por identidade de pedido. Duas ações, por exemplo, que tenham um mesmo pedido. Exemplo, o autor A pede alega o descumprimento de uma determinada cláusula contratual e pede, em virtude disso, o pagamento de uma multa. Aí, a outra parte, a parte B, propõe uma ação pedindo a mesma multa, mas pelo descumprimento de uma outra cláusula contratual. Vejam que temos uma situação onde há aqui uma identidade de pedido, porque ambos querem o recebimento daquela mesma multa, o que então deságua na conexão. Ou, vejam outro exemplo. Demonstrada a conexão entre uma ação de busca, apreensão e restituição de um menor e uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, cumulada com posse e guarda, ambos com o mesmo objeto, ou seja, o mesmo pedido, qual seja a guarda do menor, impõe-se a reunião dos processos, impõe-se o reconhecimento da conexão. Então, a primeira hipótese de conexão é quando entre duas ou mais ações houver identidade de pedido. Mas também podemos ter a conexão por identidade de causa de pedir. Imagine uma situação em que o autor propõe uma ação de cobrança de aluguéis contra um locatário, então locador versus locatário, e esse locatário, por sua vez, propõe uma ação de consignação em pagamento daqueles valores que ele entende devidos. Nesse caso, temos aqui uma conexão entre essas ações, porque muito embora os pedidos sejam diferentes, existe aqui uma identidade de causa de pedir, que é aquela relação locatícia que os envolve.
Ou, veja um outro exemplo, o professor Gajardoni nos ajuda dizendo que um mesmo acidente de veículos envolvendo 2 ou mais carros com diversas ações indenizatórias distintas, inclusive com alegações divergentes de culpa, pode ser um exemplo de conexão. Considerando estar-se diante do mesmo fato, portanto, teremos uma situação de conexão. Então, primeiramente, destacar sempre que a conexão ela ocorre quando houver identidade parcial dos elementos da ação. Quais elementos? Pedido ou causa de pedir. O parágrafo 2º do artigo 55, ele nos traz 2 situações especiais de conexão envolvendo as execuções. Vejam, o artigo 55, parágrafo 2º, diz que se aplica o disposto no caput, haverá conexão, portanto, quando houver uma execução de título extrajudicial de um lado e do outro, uma ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Existe aqui uma conexão por prejudicialidade, porque imagine uma execução tramitando numa vara e em outra vara uma ação de reconhecimento ou uma ação de conhecimento em que se pede, por exemplo, a anulação daquele negócio, daquele título, o que faça com que essas ações, elas, portanto, guardem entre si uma relação de conexão, o que acabará desaguando, como veremos já já, na reunião das ações. Nesse caso, destaca o STJ, pode ser reconhecida a conexão e determinada a reunião para julgamento conjunto de um processo executivo com um processo de conhecimento no qual se pretenda a declaração da inexistência daquela relação jurídica que fundamenta a execução. Então é uma hipótese específica de conexão envolvendo execução e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Assim como também podemos falar em conexão, o que vai acabar desaguando nessa possibilidade de reunião das ações, quando se tratar de execuções fundadas no mesmo título executivo. Então, o mesmo título que traz ali 3, 4, 5 credores, se eu tenho 3, 4, 5 ações, é possível reconhecer a reunião, a necessidade de reunião dessas ações, a conexão dessas execuções, para se alcançar, assim, uma harmonização nesse processamento das ações executivas e também, é claro, a própria economia processual. Então, enfim, a conexão ocorre quando houver entre 2 ou mais ações identidade de pedido ou de causa de pedir. Lembrando ainda que se aplica o disposto no caput do 55 a essas situações envolvendo execuções. A reunião de ações que envolvam conhecimento e execução e ainda a reunião de ações relativas às execuções fundadas no mesmo título. Vamos falar um pouco mais sobre a questão da reunião das ações? Bom, você já sabe que ordinariamente a conexão vai desencadear como consequência essa modificação de competência. A modificação de competência por quê? Porque o processo A se desloca em direção ao B ou o processo B se reúne ao processo A. Essa reunião das ações, essa modificação de competência que pode se dar de ofício ou a requerimento. E qual será o juízo que vai receber essas ações? O juízo o juízo em que teremos a reunião das ações será o juízo prevento. E qual que é o juízo prevento? A gente extrai todas essas respostas dos artigos 58 e 59. Porque o 58 fala que a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. E o que torna prevento o juízo é o primeiro ato de registro ou de distribuição. Então, se eu tenho 2 ações conexas, sendo que a primeira foi distribuída em janeiro e a segunda distribuída em fevereiro, o juízo prevento é o daquela em que a distribuição se deu em primeiro lugar, a reunião, portanto, se dará naquele juízo, o chamado juízo prevento. Agora, cuidado, precisamos fazer algumas observações sobre essa situação de reunião das ações. A primeira delas, a primeira observação, é que, nos termos da súmula 235 do STJ, hoje inclusive, replicada basicamente no artigo 55, parágrafo 1º do CPC, a conexão não gera reunião se um dos processos já foi julgado. Então, se
duas ações são conexas, a primeira está no tribunal e a segunda está em primeiro grau, aí naturalmente não vai gerar reunião, porque eu não posso pegar a ação do primeiro grau e reuni-la lá no tribunal, porque senão eu estaria reconhecendo uma competência originária do tribunal para julgar aquela demanda. Então, nesse caso, não haverá reunião. Segunda observação sobre a reunião de processos em vista da conexão. Lembrar que nos termos da jurisprudência do STJ, a reunião das ações não é um dever, mas apenas uma faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e se de fato há, ali entre aquelas causas, um risco de ocorrência de decisões contraditórias. Então, cuidado, porque segundo o CPC, nos parece que a reunião das ações é impositiva. Haverá reunião das ações, mas o entendimento do STJ é no sentido de que é, em verdade, uma faculdade. E uma terceira observação sobre a reunião das ações. Para que haja essa reunião, para que seja possível a reunião das ações, é necessário que o juízo prevento ele tenha competência absoluta para receber e para julgar aquela causa conexa. Justamente por isso, vem comigo, é inviável a reunião de ações reputadas conexas que tramitem em juízo estadual e em juízo federal, pois a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento de uma das causas não permite a modificação por conexão. Ou, ainda, a reunião de uma ação que tramite no Juizado Especial Federal com uma ação que tramita na Justiça Federal. Isso também não é possível. Por quê? Porque, nesse caso, se o juízo prevento, por exemplo, é o juízo federal, da Justiça Comum, Federal Comum, nós não temos como pegar a causa do Juizado Federal e reuni-la com a causa da Justiça Federal, já que, onde houver vara de juizado especial federal instalada, a sua competência é absoluta. A propósito, sobre esse ponto, até deixei aqui para vocês uma questão de magistratura federal que envolve justamente essa terceira observação, que impõe que, para a reunião das ações, o juízo prevento tenha competência absoluta para receber e julgar a causa conexa, contando aqui uma interessante história do sujeito que, após ser demitido por um órgão federal, ajuizou uma ação contra a União, pelo procedimento comum, pedindo sua reintegração à administração pública, sob o argumento de que o ato de sua demissão havia sido nulo, e o processo foi distribuído para uma vara federal comum. Posteriormente, o que o Afonso fez? Ajuizou nova demanda, agora no Juizado Especial Federal, buscando a condenação da União no valor de R$20 mil por danos morais, em razão dos mesmos fatos que deram ensejo à sua demissão. Essas ações são conexas. Percebam que há uma identidade de causa de pedir. Todavia, fecha comigo. Nesse caso, os dois processos não poderão ser reunidos para julgamento conjunto e, por esse motivo, não haverá modificação de competência. Correto? Por quê? Porque, como disse, porque não haverá reunião das ações quando o juízo prevento, que nesse caso é o da Justiça Federal Comum, ele não tiver competência absoluta para julgar a causa conexa, que nesse caso é a ação de indenização que está lá no Juizado Especial Federal. Então, correto esse raciocínio. Gustavo, mas o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, poderá haver uma suspensão da segunda causa, uma suspensão por prejudicialidade, lá nos termos do artigo 313 do Código de Processo. Muito bem. Agora, caminhando para o final das nossas discussões sobre a conexão, um ponto importantíssimo. É importante lembrar, pessoal, é necessário lembrar que, muito embora estejamos falando de reunião de ações conexas, o Código prevê de uma forma expressa uma situação em que haverá reunião de ações, mesmo que não haja conexão entre elas, que é a hipótese do artigo 55, parágrafo 3º, que diz que serão reunidos para julgamento conjunto processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias,
caso decididos separadamente. Atenção, mesmo sem conexão entre eles. O que o código está permitindo aqui, portanto, pessoal, é que possa ser reconhecido no caso concreto que mesmo que duas ações não sejam tecnicamente conexas, por não terem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, é razoável pensar-se numa reunião para evitar com isso o proferimento de decisões conflitantes ou contraditórias. Vou te dar alguns exemplos. Imagine aqui, nesse primeiro, vou situar aqui uma situação, um contexto em que o André ele propôs contra o Jaime uma ação de despejo de um imóvel X. Uma ação de despejo de um imóvel X. Paralelamente, temos aqui uma ação da Bruna contra aquele mesmo André, olha só, a Bruna contra aquele mesmo André, uma ação de uso capião daquele mesmo imóvel X. Percebam que não há conexão entre essas ações, não há ali identidade de pedido ou de causa de pedir, mas elas poderão ser reunidas. Por quê? Porque se a Bruna diz que o imóvel é dela em virtude da uso capião, o André ele não poderia ter alugado esse imóvel para o Jaime. Em razão disso, mesmo que não haja conexão entre essas ações, elas poderão ser reunidas. Para quê? Para evitar proferimento de decisões conflitantes ou contraditórias. Isso deixa clara a adoção pelo CPC do que alguns chamam de critério materialista da conexão, que permite a reunião de ações mesmo que não haja identidade de pedido ou de causa de pedir, admitindo essa reunião em virtude de um vínculo entre as relações jurídicas que estão sendo discutidas. Então é por isso que a gente fala na reunião sem conexão. Deixei outro exemplo para você aqui no material de uma questão de prova anterior, que conta a história de determinada autarquia federal que moveu contra uma mesma associação privada duas ações distintas, com pedidos e causas de pedir diversos. Então, já de antemão, não tem conexão. Os processos foram distribuídos a diferentes varas da Justiça Federal. Olha essa conclusão. Nesse caso, não existe conexão entre os processos, certo? Porque são diferentes os pedidos e as causas de pedir. Mas eles poderão ou deverão ser reunidos para julgamento conjunto, caso exista o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Então, nesse caso, deverão ser reunidos, sim, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo que não exista conexão entre esses casos. Tá ok? Bastante cuidado com todas essas reflexões sobre a conexão. Vamos virar a chave e entrar aqui agora na continência? A continência, por sua vez, pessoal, veja, tem conceito no artigo 56, de acordo com o qual dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade. Olha a identidade parcial dos elementos da ação. Mas cuidado com os elementos aqui. É identidade de partes e causa de pedir. Então, lá era identidade de pedido ou causa de pedir. Aqui é identidade de partes e de causa de pedir. E o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então, de antemão, antes mesmo de entrar aqui na melhor compreensão da continência, cuidado com a semântica. Ó. Então, aqui não são pedido ou causa de pedir. Aqui a identidade é de partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma mais amplo, abrangendo o da outra. Então, veja, claro, tema clássico, só tentar misturar, assim como se tentou misturar lá naquela prova de magistratura, aqui também tentando misturar nessa prova de advocacia pública, prova da AGU desse ano, em que se disse: ocorrerá continência entre duas ou mais ações quando houver identidade entre as partes, as causas de pedir e os pedidos. Não. Até porque se houver identidade de partes, causa de pedir e de pedido, nós temos aqui aquela tríplice identidade, é a identidade de todos os elementos da ação. O que haveria aqui é uma litispendência. Tá claro?
Eu gosto de lembrar de continência daquele esquema matemático assim, né? Lembra quando a gente estudava matemática? Conjuntos. B contém A está contido em B. Porque a continência, como veremos, ela ocorre quando eu tenho, por exemplo, duas ações com as mesmas partes, a mesma causa de pedir, só que o pedido de uma, por ser mais amplo, ele engloba o da outra. Como, por exemplo, nessa situação aqui relatada pelo professor Humberto Teodoro Júnior, que diz assim: exemplo típico de continência é encontrado no caso em que um mesmo credor ajuíza duas ações contra o mesmo devedor. Na primeira, veja, ele cobra algumas prestações vencidas, 3, por exemplo. E na segunda, ele reclama o total da dívida. Vejam, ele cobra toda a dívida, o que engloba, obviamente, aquelas 3 prestações. Essa é uma relação de continência. As mesmas partes, a mesma causa de pedir e um pedido por ser mais amplo, englobando, contendo o outro. Ocasião em que você passa a ter aqui, nessa ação maior, a chamada ação continente, e nessa ação menorzinha, a ação contida. Quer outro exemplo? Quem vai nos dar esse exemplo agora é o professor Câmara, que diz assim: na continência é o que se dá, por exemplo, quando há em curso, simultaneamente, um processo com pedido. Olha o primeiro pedido: mera declaração da existência de uma certa obrigação. E um outro processo pedindo a condenação ao cumprimento da mesma obrigação. Esse segundo pedido é mais amplo e engloba o primeiro, já que em toda demanda de condenação, que é a demanda B, né, a segunda demanda, está contida a pretensão à declaração da existência da obrigação. Então aqui, ó, a primeira demanda, a contida, está sendo pedida a mera declaração da existência de uma certa obrigação. E a segunda demanda, a minha demanda B, a demanda continente, é aquela em que se pede a condenação ao cumprimento daquela obrigação, já que, para se pedir a condenação ao pagamento da obrigação, é de se reconhecer que está contido nesse pedido o pedido de declaração da sua existência. Há, na hipótese, continência entre as demandas, sendo a mais ampla a demanda continente e a mais restrita a chamada demanda contida. Muito bem. E qual é a consequência para o caso de continência? Aí é que você tem que ter muito cuidado, porque diferentemente da conexão, em que a consequência é a reunião das ações, na continência tem que tomar cuidado e se perguntar qual dessas duas ações foi proposta em primeiro lugar, porque a depender da resposta, a solução é diferente. Quem vai nos dar esse ponto é o artigo 57, que vai falar da consequência em caso de continência. Veja, ele começa dizendo que quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, então primeiro foi proposta a maior, a continente, e depois a contida. No processo relativo à contida, que é esse aqui, ó, é o B, será proferida a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Então, não é reunião. Aqui você vai extinguir essa segunda ação, até porque tudo que se pede nela já está sendo pedido na anterior. Agora, caso contrário, ou seja, primeiro propôs a ação contida, depois foi proposta a ação continente, aí você não pode extinguir a segunda ação, né? Porque nela está sendo pedido coisa que não está sendo pedida lá na primeira. Aí, então, nesse caso, teremos a reunião das ações no juízo prevento. Então, muito cuidado. A continência, ora, vai gerar reunião das ações, ora, a extinção daquela ação contida que tenha sido proposta posteriormente, em segundo lugar. Agora, para arremate, eu queria te pedir para não fazer uma confusão que é muito comum, que é uma possível confusão entre continência e litispendência parcial. Veja, a continência, pessoal, como vimos, é quando o pedido de uma ação, por ser mais amplo, abrange, contém o da outra. Como naquele nosso exemplo do professor Humberto Teodoro, em que a parte pede 3 prestações vencidas e numa segunda ação
pede todas as prestações vencidas. Isso não se confunde com litispendência parcial, que é quando a parte formula um pedido A e, em outra ação contra a mesma parte e com base na mesma causa de pedir, ela formula o mesmo pedido A e um pedido B. Então, por exemplo, na primeira ação, A contra B, ele pede danos materiais, ok? Isso em razão de um determinado fato. Numa segunda ação, essas mesmas partes estão ali em juízo, mas o autor está pedindo os danos materiais em razão daquele mesmo fato, mais lucros cessantes. Vejam, nesse caso há continência? Não, nesse caso há litispendência parcial, porque o que temos é a repetição de um dos pedidos na segunda ação. Pedido esse que está acrescido de um outro pedido, de uma outra pretensão. Veja, é como lembra o professor Didier, se em uma demanda há 3 pedidos e na outra há 2 pedidos, não há continência, porque a primeira supostamente conteria a segunda. Se os pedidos formulados na segunda demanda também foram formulados na primeira, o caso é de litispendência parcial. Porque veja, na continência, pessoal, quando se fala em que um pedido contém o outro, pedido aqui não pode ser considerado como o conjunto das pretensões formuladas, mas cada um dos pedidos que foram deduzidos. Naquele exemplo que demos, o pedido da segunda ação ele não é mais amplo do que o pedido formulado na primeira. Ele não contém o pedido formulado na primeira. O que temos naquele nosso exemplo é uma repetição na segunda ação de um dos pedidos que foi formulado na primeira. E nesse caso, no caso de se reconhecer essa litispendência parcial, em que eu peço A numa ação e na outra A mais B, a consequência para a litispendência parcial é a exclusão daquele pedido que foi formulado de forma repetida na segunda ação. Veja, o professor Daniel Neves destaca que, repetindo-se as partes e a causa de pedir, o autor de uma ação A ele pede a condenação do réu a ressarci-lo por danos materiais. Então, olha só. E numa ação B, ele pede a condenação do réu a ressarci-lo por danos materiais e danos morais. Veja que aqui você não tem continência, você tem litispendência parcial. Nesse caso, caberá ao juiz diminuir objetivamente a ação B, excluindo aquele pedido condenatório de danos materiais. Por quê? Porque ele é uma mera repetição de um dos pedidos formulados ou do pedido formulado na ação A. Como se pode notar, diferente da continência, a consequência da litispendência parcial é a diminuição objetiva do processo. Mas cuidado, concordo integralmente com o professor Didier, com o professor Daniel, mas esse não é um tema absolutamente pacífico. Até porque, se eu te mostrar essa questão aqui de advocacia pública de 2021 da FGV, ela vai bugar sua cabeça. Por quê? Veja um enunciado. E veja como nesse enunciado, aparentemente, a gente está dando um outro exemplo daquilo que já chamamos de litispendência parcial. João propôs, olha a primeira ação, ação declaratória de inexistência de dívida em face de Paulo. E, posteriormente, ajuizou outra demanda em face do mesmo Paulo, em que ele sustenta a inexistência da dívida, só que, além disso, ele pleiteia a condenação do Paulo a reparar os danos morais alegadamente sofridos, isso no valor de R$5.000. A alternativa correta foi dada no sentido de que, nesse cenário, os processos deverão ser reunidos em razão da continência entre as correspondentes ações. O gabarito oficial é correto. Bom, pode recair uma certa divergência aqui em cima desse gabarito, porque é possível que se sustente que nesse caso aqui, em verdade, não haveria a continência, né, mas haveria sim aquele fenômeno que a gente explicou, que é o da litispendência parcial, já que na primeira ação ele pede a declaração da inexistência da dívida e na segunda ele pede também a inexistência da dívida, então esses pedidos aqui estão repetidos na primeira e na segunda ação,
além de pleitear uma condenação por danos morais. Então aqui haveria um pedido repetido, que seria o de declaração de inexistência de dívida, somado a um novo pedido da segunda. E segundo a teoria da litispendência parcial, o que deveria haver nessa segunda ação é a diminuição objetiva da demanda, é a exclusão daquele pedido que é repetido, aquele pedido que já se formulou na primeira ação. Mas realmente, eu digo, não é um tema assim indene a dúvidas, pode gerar alguma discussão, mas eu peço cuidado, porque há substanciosa doutrina no sentido de que não se pode confundir a continência com a litispendência parcial. Tá bom? Muito bem. Com isso, a gente fecha aqui mais um Aprenda em 30 Minutos. Espero que tenha clareado as coisas acerca desse sinuoso tema da conexão e da continência como hipóteses de modificação de competência. Não deixe de comentar, de curtir no nosso vídeo, ajudar o algoritmo a impulsionar esse projeto tão bacana, esse projeto da APGE. A gente se encontra numa próxima. Até lá. Abraços.